Bom dia a todos. Bom Sejam dia. bem-vindos. Em nome do CDH, eu agradeço a presença de todos vocês nesse horário de sábado pela manhã. Agradeço também ao psicólogo Eduardo Vieira por aceitar o convite do grupo nosso aqui de Equidade do Saber, a Ana, a Janaína, a Andréia e agora a Viviane, né? Que vão... A Ana vai fazer a moderação da nossa conversa. E o tema é bastante pertinente. Estamos aqui, na nossa grande maioria, psicólogos. Eu não sei, Vanderlice, a formação dela, de que área ela veio, mas, de qualquer forma, estamos em casa. Então, bem-vindo a todos, obrigado. E vamos lá, a nossa conversa, passo a conversa e passo a fala para a Ana Cristina, que vai apresentar o nosso querido Eduardo Vieira. Oi, gente, bom dia. Como o Euclides já falou, meu nome é Ana Cristina, eu sou psicóloga do CDH, faço parte do grupo Equidade do Saber. Esse grupo convidou aí o Eduardo Vieira para vir falar sobre o seu olhar na questão dos jogos, né, da mídia digital, né? Então, eu combinei com ele para ele falar dele, né? Ele falar da sua especialização, do seu olhar, ele se apresentar, porque nada é melhor e ninguém melhor do que ele para saber dele e falar sobre ele, né? Então, eu peço ao Eduardo que fale um pouco das suas especializações, né? Ele vem com o olhar na TCC e que fale para a gente da sua experiência na clínica, né? Sim, obrigado, Ana, valeu. Como o pessoal já me conheceu, né? Eu sou o psicólogo Eduardo Vieira, trabalho já na clínica há 5 anos, né? Iniciei só na abordagem de TCC, né? Para os psicólogos de plantão sabem um pouco a diferença, mas nada engessado, protocolado, né? Somos abertos a nos atualizar, a estudar, a compreender e buscando sempre o melhor para o paciente, né? Eu tenho algumas poucas formações, né? Eu fiz uma especialização, uma pós-inicial em neuropsicopedagogia, né? Quando eu falo para algumas pessoas, acham que eu sou neuropsicólogo, mas por conta dela eu não sou, porque ela foi muito voltada para a área escolar, né? Eu estagiei um bom tempo em escola, em creche escola, né? Na época da faculdade, da formação, e me identifiquei muito com a área, gostei. Então, assim que eu me formei, foi uma pós que eu entrei, né? Para dar um embasamento maior. No fim, acabou que eu não consegui entrar na área, né? Não deu para trocar e trabalhar muito, mas dentro dessa pós eu consegui entender e compreender muito sobre o plano psicopedagógico, né? O trabalho dentro de escola, interações, né? Grupos, trabalhos. Foi voltado para isso, mas com isso eu também consegui estudar, entender um pouco mais da infância, né? Que já deu para embasar mais o trabalho. Depois eu iniciei a especialização em TCC, né, abordagem clínica específica em adultos e crianças, pelo IPCS da Marilda Lippe, né, que trabalhou um pouquinho o estresse. Não foi uma pós toda voltada para o estresse, mas teve uma boa parte dela que foi bem interessante. Dali também foi um embasamento legal de técnicas, de teoria, né, para o atendimento clínico. E atualmente eu estou cursando a pós em neuropsicologia. Comecei recentemente, né? Essa sim para conseguir pegar todo esse trabalho de neuro, né? Avaliação e reabilitação. É uma área também que me gosta muito, compreender o cérebro humano, até porque estamos num mundo atual aí, né, de mudanças, temos que nos atualizar, e dentro da pós em neuro, né? Auxiliar até a compreender mais as crianças, o neurodesenvolvimento, né? Algumas questões aí, crianças pequenas, que têm surgido muito no consultório, né? Quem estava no iniciozinho aqui, a gente trocou um pouco sobre isso. E é isso. Já trabalhei um pouco com grupos também, né? Já cheguei a fazer um curso sobre, um tempo eu trabalhei com grupos de habilidades sociais, que é um tema que eu gosto muito, né? Tanto com adolescentes, com adultos e crianças, né? Busco sempre materiais, sempre tento atualizar um pouquinho. É uma demanda que é muito presente hoje em dia, né? E, inclusive, tem até relação também com o nosso tema de hoje, né? O quanto que essas pessoas, indivíduos no geral, né? Estão com essa habilidade social
bem organizada, equilibrada, né, para conseguir lidar bem com o mundo e não acabar se lançando, se jogando para outros caminhos que podem não trazer tanto benefício, tanta saúde mental, né, como jogos em excesso, né, ou outros excessos e até vícios, como temos muitas pessoas que acabam, infelizmente, buscando, né, recorrendo, não nem às vezes por querer, mas por falta de opção, né, vamos dizer assim. E é isso. Meu currículo, acho que é isso, né? Eu falei um pouco do como que eu trabalho. Eu preparei um pouquinho uma introdução aqui, só para falar um pouquinho da questão dos games, né? Que eu achei interessante. E selecionei algumas perguntas, que foi o que mais vem surgindo no consultório também, né? Pelos pais, dos pacientes, né? Alguns colegas também trocando. E aí eu pensei nisso, em cima de uma pergunta, para a gente poder explanar, trocar. Se alguém quiser também, né, acrescentar, perguntar alguma coisa para a gente compreender. E aí tem vários tópicos aqui que a gente vai trocando ao longo da live, mas a ideia é trocar, né? Então, vamos interagindo. Só que antes de começar, eu ia pedir para quem está presente, né, que pudesse ir no chat e responder para a gente a princípio. Se acha que sim ou que não, jogos eletrônicos, né, influenciam na violência, pode tornar a pessoa mais agressiva. E aí vocês respondem com sim ou com não, enquanto eu vou dando essa introduçãozinha aqui, e depois a Ana dá um feedback para a gente, o que ela pegou aí no chatzinho. Tá bom? Então vamos lá, galera. Falando um pouquinho do histórico, né? Os games são antigos, né? Começou mais ou menos em 1966, com Ralph Baer, um alemão cientista, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Ele foi refugiado nos Estados Unidos e ele é considerado o pai dos consoles. Foi ele que iniciou um pouco esses estudos. Mas só foi ser lançado mesmo os primeiros consoles, né, lá para a década de 70. Como o Euclides conhece aí, né, temos o famoso... Como é o nome, Euclides, que você falou? Atari. Atari. É um dos nossos antigos aí, né, consoles, um dos mais antigos, né? É bem famoso. Quem até acompanha o mundo das séries aí, tem uma série famosa, Todo Mundo Odeia o Chris, né, que é uma série antiguinha também. É marcada a série, né? Tem um episódio que ele marca em cima do Atari, a galera jogando, é muito interessante, né? Só que o Atari não foi o primeiro, ele foi o mais talvez famosinho, né? Mas o primeiro foi lançado em 72, que foi o Magnavox Odyssey, né? Primeiro console de videogame de fato. E foi-se ter uma repercussão maior, né? Foi popularmente, vamos dizer assim, chegar até nós na década de 70 pelos acadêmicos de ciência da computação, né? Onde começaram a estudar mais isso, jogos eletrônicos, né? Começou-se a criar, a desenvolver jogos eletrônicos de computador. Claro que naquela época de uma forma bem simplória, né? Ainda a tecnologia começando aí, a se falar em inteligência artificial, melhor dizendo, mas a partir de 70 e 80 que começou a se aparecer mais nas mídias, né? Da época, claro. E aí foi se evoluindo, né? Chegamos aí ao Atari, que foi o mais famosinho da época, né? Marcou. E depois foi se evoluindo muito. E temos grandes empresas, né, que marcaram um pouco depois o nome, e até hoje marcam um pouco o espaço, né, em relação aos games, né, que foi a Sega, né, que é uma antiga fabricante, que eu acho que hoje ela não existe mais, eu tentei pesquisar um pouco sobre, mas ele é um de videogames na minha infância, da empresa Sega, né, desse nome. E hoje em dia temos as fortes aí no mercado, né, que é a Nintendo, todo mundo deve ouvir, né, já deve ter ouvido, a Sony e a Microsoft. São as maiores aí, dentre outros, né? E é nisso que foi se evoluindo os videogames, né? Hoje chegamos aí na febre que é o PlayStation. Estamos na 5ª geração. Quem tem contato conhece, né? Sabe que hoje tem um valor até bem significativo, né? A 5ª geração do PlayStation hoje está mais de R$ 5.000, né? É um valor muito caro. Já foi um pouco mais acessível, né? Temos o Xbox, que é um pouco mais famoso entre os adolescentes, aí as crianças, e até adultos também, até pela questão do seu valor, né? É um videogame que hoje com R$ 1.000, 1.000 e pouco, acho que você consegue comprar. Né? São mais versões mais acessíveis. Temos o Nintendo Switch, que também é um valor um pouco maior, né, de venda, mas você vê muitos adolescentes ainda, muitas crianças jogando, né? Claro que hoje em dia não dá para se falar em festas, locais públicos, mas quem vai hoje a um shopping,
e você vai comprar uma coisa, você vê criança e adolescente jogando, né? O que antigamente era o Game Boy, né? Que é um termo usado mais antigamente, que hoje em dia quase não se usa. Hoje é mais o Nintendo Swift, que ficou famosinho, vamos dizer assim. E com a inovação também dos smartphones, né? Da internet, os aplicativos, toda a acessibilidade que a gente vem vendo hoje em dia, né? Alguns jogos também de celular ficaram famosos, né? O Free Fire, acho que todo mundo aqui deve ter ouvido falar, que até propaganda na televisão agora se tem do Free Fire, né? Tá ganhando uma proporção, né? Um tamanho gigantesco. Claro que existem outros, né? De futebol, outros de tiro, de outros tipos também. Só que quando você para até no meu IBGE pessoal, né? De consultório, o Free Fire ele domina até em adultos, né? Muitas pessoas jogam ali e vem cada vez se desenvolvendo mais. E hoje essa é a nossa atualidade, né? Existem os videogames ainda que são presentes e marcantes, né? Mas hoje se tornou um pouco mais acessível o jogo, né? O acesso a jogos eletrônicos, ao contato devido ao celular, né? E essa ascensão da internet. Claro que não tem só o Free Fire, existem vários outros que várias pessoas jogam, né? Só que hoje é muito mais comum você ver pessoas na rua e ouvir famílias falando, né, de uma dificuldade, dessa interação, desse tempo com o jogo ali. Essa é uma pequena introdução, só para a gente entender um pouquinho o cenário atual. Ana, deu para você perceber alguma coisa aí? As pessoas acreditam que mais sim, mais não? Seu áudio está cortado. Mais pessoas estão dizendo não. Que não acham que influenciam. Mas tem uma... Eu acho que está na metade agora. Metade sim, metade não. Está meio a meio? Mas o pessoal está falando também, Eduardo, da questão desse equilíbrio, né? Porque existe o excesso. E o excesso que traz prejuízo. Então, foi muito bem colocado aqui essa questão aí do excesso do uso, né? Que, inclusive, assim, o jogo, ele é importante, né? Ele é bom para poder a gente desenvolver a nossa atenção, a nossa coordenação motora, só que o excesso dele realmente é o que traz prejuízo. Exatamente. E aí a galera tá total certa, né? Porque não tem uma resposta aqui 100% certa. Isso Falar que eu ia de falar. games... Oi? Isso que eu ia falar. O jogo é só o aparente, né, Eduardo? Assim, você não pode se fechar que o jogo leva à violência, mas poder escutar isso, né? Exatamente. O Euclides acho que quer falar alguma coisa. Essa questão é bastante interessante, porque a resposta é sim e não. Né? Não é uma resposta fechada, nem sim nem não. Claro, tudo que está no meio interfere sobre a nossa vida de uma forma ou de outra. Em alguns casos, pode estimular a violência, a forma como é utilizado. O problema não é o martelo, é a forma como você usa o martelo. Não é? Exatamente. É como você trabalha com isso. Jogos, eles fazem parte da cultura humana desde a pré-história. Nós jogamos desde bolinha de gude e vem até um certo ponto, começou, principalmente no século passado, a regulamentação de alguns jogos, né? Os cassinos começaram a ser controlados, porque as pessoas ficavam viciadas nos jogos. Os jogos têm um poder de fascinação sobre o humano que é muito importante. E eles causam uma espécie de compulsão, muitas vezes. Né? Então, essa é a questão, e é onde nós, eu acho, nos posicionamos como psicólogos. Né? No limite, não é? Desse campo, aonde você pode construir através dos jogos de forma muito importante. Por exemplo, não haveria cirurgia robótica sendo feita hoje se essa pessoa não tivesse jogado Atari em 70. Né? Então vai mudando. Não existiria arquitetura moderna se o pessoal não tivesse jogado sinuca em 1930. Que trabalha com perspectiva, que trabalha com angulações, etc. Então, os jogos fazem parte não só do desenvolvimento da mente humana, em todos os sentidos, emocional, inclusive, né? Como também leva a gente às adicções.
típicas dos jogos, os vícios do jogo. Tem gente que passa a ser disfuncional em função de uma compulsão dessa natureza. E eu acho que é aí que a gente entra. O que você acha, Eduardo? Sim, exatamente, por uma falta de equilíbrio até, né? Você trouxe uma questão interessante, né? Se falar em vício, né? A pessoa de alguma forma se lança, se joga naquilo, né? Ela perde um pouco até o equilíbrio do quanto aquilo pode ser bom, né? Como há pessoas que ficam horas e horas jogando, né? Um dia inteiro diante de um videogame, de um computador, né? Isso está ligado a uma compulsão de certa forma e muitas das vezes quer dizer a ausência de outra coisa, né? Se a pessoa está ali se lançando naquele vício, se ela se entrega, ela está buscando, encontrando algo ali, é porque outras coisas estão faltando, né? Não querendo taxar esse indivíduo de problemático, mas muitas vezes falta troca nas relações, né? Falta saber lidar com os sentimentos, falta uma habilidade social, falta essa troca afetiva. Eu acho que se a gente se prende justamente essa questão do mau uso do jogo, a gente perde muita coisa, né? Exatamente. E aí é uma resposta que é muito difícil, né? Porque, como eu falei que eu trabalho com muita criança e adolescente, vira e mexe essa demanda surge, né? E há pessoas que falam, mas não tem como criar uma criança e adolescente sem uma tela para ajudar num momento ou em outro. Ok, né? Eu não vou te crucificar porque você dá um telefone para o seu filho, um tablet ou algo do tipo, até porque cada um sabe sua realidade, cada criança, cada indivíduo é de uma forma, né? Só que a grande questão está aí, está no equilíbrio. E aí, ao longo dos artigos que eu fui dando uma revisada, fui dando uma pesquisada, né? Não tem hoje uma, como é que seria o termo? Não tem uma linearidade, não tem um campeão de audiência, né? Os autores em si, os artigos, ficam muito divididos. Há muitos que falam que sim, há muitos que falam que não, até em cima de pesquisas e testes feitos, né? E na maioria deles, né, faz uma ressalva de que precisa se ter mais estudos modernos, né? Precisa se investigar mais nessa questão dos jogos, né? Para poder se falar mais sobre isso, que não tem acerto qual é o melhor ou pior. Enquanto nós psicólogos, né, o nosso auxílio, nosso cuidado, a nossa ajuda é entender essa história, entender essa demanda ou essa família, né, e orientar da melhor forma com equilíbrio. Eu separei dicas aqui para falar, né, um pouco mais daqui a pouco, né, entender esse contexto. Porque existe uma ligação, sim, entre os jogos de computador violentos e agressividade, né? Eu separei alguns pontos para a gente ir trocando aqui, mas a gente não pode afirmar que as crianças vão se tornar violentas ou agressivas, né, por conta desse jogo. Mas hiperativas sim, né, Eduardo? A hiperatividade ela tem sido muito desenvolvida através disso, eu tenho percebido isso. Sim, porque são crianças... uma questão interessante aí, né? Quando a gente puxa para a agressividade, para a violência, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Eduardo, que conhece mais esses jogos. Todos esses jogos eletrônicos, de forma geral, eles ainda continuam com uma temática de caça, de morte, de abater, de destruir o inimigo? Tem essa moral por trás do jogo? Porque antigamente, nas histórias de fada, a moral era outra. Agora, nesses videogames e nessas fixações, qual a moral da história? Tem várias, ou não? E isso determina ou não o prazer maior pela violência ou não? Não sei como estou sendo claro. Não, acho que você foi sim, foi claro. Existem vários tipos de jogos, né? Existem esses de mais tiros, jogos mais um pouco violentos, né? Como existem outras formas. Só que a maioria desses está muito em cima da estratégia, né? Acho que a moral antigamente era outra, né? Existem os jogos de aventura, que a moral em si do jogo ali, né? É você conquistar, vencer aquela fase. Só que, por exemplo, pegando o Free Fire, que é um jogo famosinho aí, que envolve tiro, né? Um pouco mais de violência e agressividade, tem a grande questão da missão e você ganhar título. Você começa lá em bronze, e aí vem prata, vem nível ouro, vem nível mestre, né? Tem todo aquele estímulo de você jogar em grupo ou individual, de você matar, de você conquistar, de você ganhar, para que você ganhe aquele título de mestre do Free Fire. Então, tem muito estímulo dessa forma. E aí você vê crianças e adolescentes jogando muito, que querem conquistar aquele título, querem ser bons, né? E aí gostam dessa temática mais agressiva, que não tem um tipo de arma, é faca ou é outra coisa.
O Fortnite, hoje em dia, é um jogo que eu até ontem, atendendo um adolescente, eu troquei um pouco sobre isso, né? Tem sido curioso, porque uma forma deles parece que atraírem mais idades, mais espectadores, né? Eles estão cada vez criando como se fosse um crossover das séries, né? Eles estão trazendo Naruto, por exemplo, os Vingadores, heróis. Eles estão botando ali personagens para serem comprados no jogo do Fortnite, né? Ou seja, tentando atingir um público maior. E aí você compra, você paga lá as V-Bucks, né? Que os pais passam cartão de crédito e compram para os adolescentes e crianças. E eles vão usando aqueles personagens para continuar nas missões, matando pessoas, conquistando terreno, né? Para cada vez chegar a títulos a níveis maiores. Acho que eu respondi um pouco a sua pergunta. Seria isso? Sim, sim. A ideia é exatamente essa, né? O que é seu objetivo no jogo, né? Como que a competição vem para o mundo do jogo, como é que ele se traduz no nosso mundo real, né? Como é que isso pode transformar o mundo real? Que acho que essa é a pergunta, né? O jogo transforma, gera agressividade? Eu acho que também tem uma questão muito importante quando os jogos passam por matar, conquistar. Isso é a nossa competição no nosso mercado, né? Quando você vai trabalhar, você vai ganhando cargos, etc. Como é que você vai fazendo isso? A moral das escolhas, né? Que estão envolvidas aí. E trazendo isso para o nosso dia, quanto que isso interfere no comportamento das crianças dentro de casa, nas relações com os pais e com o mundo? Toda a questão desse equilíbrio, né? Porque eu tenho crianças, por exemplo, né? Que uma solução, né? Um grande fator para ajudar a diminuir a agressividade dele foi justamente diminuir os jogos e o contato com coisas mais agressivas. Era uma criança de 6 anos, né? Que todas as brincadeiras, tudo dele era arma, era ter que matar, eu vou te matar, eu vou te bater, era muito isso. E aí, entendendo esse discurso, né? Quando eu fui para a psicoeducação com os pais, né? Toda a rotina, o dia dele era voltado para isso. A irmã jogava um jogo de tiro, Free Fire, né? Um adolescente. E ele já tinha contato, ele acompanhava a irmã, ele jogava um pouco no intermédio da irmã, né? Ele assistia coisas um pouco mais agressivas, né? Ele gostava também de heróis, né? De coisas do tipo, de luta. As brincadeiras dele eram sempre essas, de montar armas, né? Com coisas da casa. Quando a gente começou a cortar, diminuir esse estímulo e inserir outras coisas mais saudáveis, né? Também mais de acordo com a idade dele, ele começou a equilibrar um pouco melhor isso. Foi um grande ganho para a gente. Logo, até a ansiedade dele diminuiu. Que ele começava a competir isso com a irmã também, né? Idades diferentes, mas já acontecia. Mas, assim, esses jogos de hoje em dia, né? Os de agressividade, os de tiros, né? Tem uma competição ali implícita, né? Eles vão tentando ganhar um título, vem um estímulo para isso, a ponto, você vai ganhar isso se tiver em tal fase, conquistar tantas missões. E aí a criança ou adolescente começa a jogar, a participar e começa a querer cada vez mais aquilo. É uma realidade nossa. Tem um jogo muito famosinho também, só que eu acho que ele saiu um pouco de cena, porque ele não tem muito essa pegada da competição, que é o GTA, né? Acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar. Acho que é Grand Theft Auto, né? Não lembro agora o nome em inglês dele, como é que é só a sigla, né? Acho que já tive casos até na minha família, de criança pequena tá ali jogando, né? E tá gostando de atirar, de matar a pessoa, porque é um jogo todo liberal. A criança bota o jogo e ela domina armas, ela bate, ela rouba carros, ela faz de um tudo. Então, assim, para uma criança pequena, né? Na faixa dos 5, como eu peguei um caso até na família de 4 para 5 anos, está jogando, né? Eu pedi aos pais que cortassem. Porque você começa isso, Grand Theft Auto, né? A Flávia tá acrescentando para a gente aqui. Porque, é um jogo, ok, mas tem todas umas demandas, umas questões ali, que para uma criança pequena não tem que estar se introduzindo agora. Porque vai entrar numa questão que eu até anotei para trazer para vocês, né? Alguns autores falam de sensibilização da violência, né? O que é essa sensibilização? Fala, né? Pesquisa-se que acontece uma exposição repetida à violência que resulta em uma habituação. Essa habituação cognitiva, né? Você começa a pensar que aquilo é normal. Uma habituação emocional, você começa a achar que tá ok, normal sentir isso, passar por isso, né? E habituação fisiológica. As sensações que eu sinto em relação a essa agressividade, essas situações é totalmente normal, né?
Ou seja, a gente vai se habituando a essa experiência violenta. E aí você vai acompanhando essas mídias, né? E aí o que isso acaba gerando na gente? Reduz a inibição, a agressividade, que eu estou me habituando, reduz a empatia com a dor e o sofrimento do outro, né? Por isso que às vezes a gente tem aquela questão, mas, nossa, ele gosta de bater, tudo ele bate no amiguinho lá, ele fez aquilo e nem se incomoda, porque vai perdendo essa empatia com a dor e o sofrimento, né? E enfraquece a aversão que nós temos aqui, né? Se eu botar uma cena violenta aqui agora, né, a gente vai ter uma aversão, nossa, pode impactar a gente uma imagem. Fala. Então, essa é a ideia que a gente vê muito, né? Que é quando você começa a banalizar. Então, nesse sentido, os jogos podem influenciar na liberação da agressividade, né? Porque eles estimulam, de alguma forma, a banalização da violência. Antes, você ver um cara morto era uma coisa assustadora. Hoje, os caras morrem na esquina, né? Antes, o cara que atirava lá, eu acho que, de alguma forma, isso reflete nessas questões que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, de gente adolescente que entra numa escola fuzilando as pessoas, o estímulo à arma, né, a visão armamentista da coisa que você resolve matando, né? Essa é uma questão importante que estão na tônica desses jogos também, que a gente tem que olhar e que passa até por uma questão ética também, né? De ver isso. Uma criança de 5 anos, por exemplo, achando que é legal roubar um carro e sair, porque ela pega um carro aqui, vai. Você, ao invés de você estar estimulando os limites da convivência social, você está estimulando o rompimento do respeito pelo outro. Exatamente. Né? E aquilo fica, né? Pode parecer que não, mas se ela está vendo aquilo e horas por dia jogando, né? Aquele estímulo está entrando. Aquilo vai refletir no comportamento dela, na interação com o colega. Aí você tem uma criança que quer pegar o brinquedo da outra, né? Que quer morder a outra, que quer bater na outra. Então, isso tudo tem relação. Na verdade... Oh, desculpa. Entra aí, Edson, vai lá. Então, desculpa aí, tá? Entrar assim de repente, tá bom? Mas, na verdade, o que eu posso contar de experiência disso foi com meu filho. Meu filho novinho, a gente ia para os jogos e tudo, eu deixava, às vezes, ele naquelas lojinhas que tinha aqueles jogos, né? E ele ficava muito frustrado quando não conseguia alcançar o objetivo. E eu percebi que, ao longo do tempo, ele ficou se exigindo muito. Aí aconteceu um caso interessante. Nós fomos jogar um basquete, ele foi me assistir jogar o basquete, e na hora do arremesso livre, parou lá para ter o arremesso livre, ele ficou me olhando, ele falou assim, pai, vai, você vai conseguir, pai. Aí eu peguei a bola, olhei para ele e joguei. Quando eu joguei, a bola não entrou. Aí eu senti ele, rapaz, ele arrasado. Eu falei, meu filho, a gente não vai ganhar todas, a gente vai perder também. É uma situação que ele não aceitava. Eu me lembro que ele ficou muito nervoso. Até eu cortei um pouco dele aos poucos, fui cortando um pouquinho dele dos jogos. Mas é só a experiência que eu queria contar para vocês. Mas o mais importante aí não é acertar, mas jogar, né? Ter a força para jogar, atrever-se a romper. Esse é o ponto importante. Se depois você acertou ou não, é treino. Né? É habilidade desenvolvida. Né? O importante é você ter a coragem de fazer a ação, do pós. Essa é a questão. Sim, do se envolver, né, no jogo, na atividade, do se divertir, o que eu ganho com aquilo, né? Os pontos da sensação do momento. O Edson levantou uma outra bandeira interessante. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho, posso? Claro. Então, eu sou psicóloga do esporte também e eu trabalho numa organização de esportes eletrônicos. Então, eu trabalho diretamente com profissionais do esporte eletrônico. Né? Então, eu tenho visto que assim, o jogo, né? O jogo por si só, ele já traz competitividade. Né? A gente vê futebol, por exemplo. O futebol não é um jogo violento, mas existem muitos atletas que são violentos.
na teoria, ele não é para ser um esporte violento, mas existem muitos atletas que são violentos. O jogo eletrônico, né, também ele é um jogo competitivo, a maioria deles, pelo menos. Você falou o GTA ele não é um jogo competitivo, é mais por diversão e tal. Então, a própria competição, ela já traz um senso de eu tenho que ganhar a qualquer custo e eu vou fazer o que eu precisar para ganhar. Então, a própria competitividade, às vezes, já pode trazer uma agressividade nisso. E aí, como, né, esse cenário dos jogos eletrônicos é um cenário muito recente, tem muitos jovens, né? A garotada começa a jogar com 12, 13 anos, né? Que está aí na fase de desenvolvimento. E eu percebo que existe agressividade, mas não por conta do jogo, por conta do lugar onde a criança ou o adolescente vem, a educação que ele teve, os limites que foram colocados ou não. Né? Só que colocar a culpa no jogo é muito mais fácil. O jogo é violento, então a pessoa está desenvolvendo comportamentos violentos. Só que eu acho que é muito mais profundo, né? O jogo é só um expiatório de relações, né, das coisas. Exatamente. Mas será que é o jogo por si, assim, né? Os meus atletas, né, eu não tive contato com muitos, mas nenhum deles apresenta comportamento agressivo. Né? Enquanto você falava, me ocorreu uma distinção interessante, né? Entre os jogos eletrônicos e os jogos de forma geral. Né? A gente fala de Olimpíadas, de competição, de jogo, de futebol, de tudo, e é estimulado isso muito na nossa sociedade, né? Mas a gente falava sempre de jogos que envolviam a atividade física, habilidades físicas, habilidades desenvolvidas, treinadas e etc. Né? Quando a gente fala de jogos eletrônicos, ele se expandiu e atingiu um público muitas vezes maior do que o público que vai treinar para ser atleta olímpico, porque a seleção da questão física é muito fina, né? Muito grande. Quantos são atletas olímpicos? Já os jogos eletrônicos, não, eles se expandem de forma virtual, não é? E pegam uma parcela imensa de campeões. E atinge não o físico mais, porque a pessoa não fica fazendo exercício físico em casa, atinge o aspecto mental. Né? Essa é a nossa questão hoje. Os jogos hoje são mentais, não são mais físicos, não são de habilidades físicas. E não são horas treinando, mas são horas jogando, na verdade, né? Que exatamente. Ali, aquele computador. A Flávia trouxe um ponto muito interessante, é um dos tópicos também a se falar, né? Claro que existe, sim, até a predisposição também, a agressividade, né? Há autores que falam que não é o jogo, né, que ele atrai, que não é o jogo que estimula a violência. Às vezes é a criança que gosta da violência, né? E por isso acaba atraindo ao jogo. E você tem questões genéticas, né? Você tem questões também ambientais ali de estímulo, né? Mas há crianças que têm uma personalidade um pouco mais agressiva, né? Até porque é metade genética de um pai e de uma mãe, né? Dependendo também de como era essa personalidade, essa pessoa, né? Essa carga genética contribui para ter uma tendência, ter uma predisposição um pouco maior, né? Então, isso também é comum. Claro que não são todas as pessoas, né? Eu concordo com a Flávia, isso a gente vê muito também na literatura e na prática do trabalho. Há muitas pessoas que jogam, né? E não se tornam pessoas agressivas. Assim como, não sei se muitos estão familiarizados com esse debate, né? Mas eu já ouvi muitas questões, muitas críticas, né? Em relação até à questão dos animes, de alguns desenhos, né? E que tinham os personagens que falavam em demônio, em coisas para representar aquele poder, aquele ataque, né? E que não, meu filho não pode ver isso, né? Isso é uma coisa ruim, vai estimular, e aí entra na questão do falar de morte, né? Que é outro tabu, né? Entra em questões. E aí a minha geração foi uma geração que assistiu Death Note, né? Que bebeu de muitas fontes aí, e eu não me tornei uma pessoa agressiva, e não tive questões com morte, nem depressiva, nem nada do tipo. Né? Então, vai muito do diálogo que a gente vai tendo em casa, né?
da forma que a gente estimula, que a gente conversa e contribui. Queria só pegar um outro gancho até com que o nosso colega falou ainda há pouco, Euclides, qual é o nome dele? Falou do filho dele com o basquete. O Edson, ele trouxe uma questão interessante que foi a frustração. É um outro ponto muito impactante. Não sei o quanto vocês acompanham nos consultórios, né, ou quem tem contato com adolescentes e crianças, né? A questão da frustração, da competitividade, da cobrança se faz muito presente. Se a gente não tiver o diálogo, não tiver esse olhar dessa criança adolescente, né, acompanhar, a frustração ela faz evocar essa questão mais agressiva. Eu já tive vários casos de adolescentes me relatarem de estar ali, de não conseguir ter crise de ansiedade, e tacar o controle no chão, e começar a xingar e a gritar, né, por se frustrar e não conseguir passar daquela fase, lidar com aquilo. Não quer dizer que é uma culpa do jogo em si, né, mas dele não estar sabendo lidar com aquilo, né? E aí a gente entra nesse campo, não só a terapia, mas tem pais em casa, né? A gente chama a responsabilidade para o adulto também de estar observando isso, de estar conversando, de estar auxiliando. Opa, calma aí, pausa, de dosar bem isso. Essas são as formas e dicas, né, da gente auxiliar na prevenção e no cuidado com o equilíbrio desse sentimento, né, da agressividade, da raiva, em relação aos jogos. Um pouco disso. Alguém quer contribuir alguma coisa sobre o sim ou sobre o não, sobre essa predisposição? Eu acho que o jogo ele só potencializa, né, aquilo que a criança ou adolescente já tem. Se ele tem baixa resistência à frustração, no jogo, que é um ambiente competitivo que ele precisa de rendimento para desempenhar bem, ele vai ficar frustrado, né? Então, já é meio que uma predisposição, e o jogo vai potencializar. Mas eu acho, o Euclides falou das habilidades, né? O jogo ele pode desenvolver milhões de habilidades, né? Cognitivo, concentração, resistência à frustração, coesão grupal, né? Porque muitos jogos são jogados em equipe, então você precisa ter uma boa comunicação, precisa ter um bom relacionamento com as pessoas que estão jogando no seu time. Então, eu acho que só potencializa todos esses problemas, né? Porque ele está ali na pressão do jogo, da competição, querendo ganhar, e aí quando perde, frustra. Então, acho que só potencializa uma coisa que ele provavelmente já tem, né? Sim, que já existe ali. Se a gente não acompanhar, não observar, não ajudar, realmente vai cada vez mais potencializando. Porque, assim, um outro ponto existe benefício em jogar videogame na infância? Existe. Por mais que a gente esteja falando dessa questão da violência, dos jogos como o GTA, do que pode potencializar, né? Existem vários benefícios. Assim como você começou a falar, a maioria dos jogos, até mesmo os um pouco mais violentos e agressivos aí, eles podem estimular a questão da cognição, da memória, da atenção, do foco, a estratégia, o construir coisas, os enigmas, que também é um estímulo, né, para potencializar algumas habilidades até socioemocionais. Né? Não está sendo num jogo como a sinuca, como o Euclides trouxe, no jogo de tabuleiro, mas alguns jogos dá para se usar de forma saudável. Né? Essa é a questão. Quando a gente fala em neurociência, a gente está falando em modelagem. Né? Os jogos atuam também, e esse tipo de jogo atua numa modelagem de pensamento, numa modelagem lógica, numa modelagem de associações, uma modelagem neuropsicológica, de relação. Né? Por isso que os caras operam hoje com robô, eles têm mais habilidade. A gente não consegue a habilidade se não treina na infância, o tipo de raciocínio. Na minha época, eu precisava ficar... A sinuca exigia atenção, o videogame exige aceleração, rapidez, e é como os caras estão operando hoje, com robô, com isso, com aquilo, enfim. E vai ser diferente. Daqui a pouco eles vão estar dirigindo carros que voam. E quem vai dirigir carro que voa? Eu, que aprendi a dirigir num trator. Pode falar, Ju, depois eu vou falar com o Eduardo. Bom, eu não sou psicóloga, né, mas tenho 2 filhos que jogam muito, e todos os jogos aí que o Eduardo falou eu conheço muito bem.
E eu acho que queria só acrescentar que, além de tudo isso, eu concordo com a questão da frustração, eu concordo que o jogo ele pode sim ser um estímulo, né, para a agressividade, não um causador, mas eu queria acrescentar que hoje, principalmente os jogos como Free Fire, eles, além daquele momento do jogo, daquela compulsão de conquista e de vencer junto, porque jogam em equipe, jogam online, tem uma questão de estilo de vida, né? Ele sai do jogo. Hoje, os jogadores de Free Fire, eles têm uma laude, que são adolescentes do Brasil inteiro que vão morar em uma mansão em São Paulo, onde eles, junto com o jogo, eles são tiktokers que postam a vida deles. E hoje, ser jogador de Free Fire está virando uma profissão. É uma coisa que as crianças querem como profissão. Então, quando eles não são bons o suficiente, né, vem uma frustração muito maior do que só o jogo. Então, eles querem levar aquilo para a vida. Sai dessa questão da competitividade ali, entende? Se joga no mundo, eles entram tão de cabeça, isso está muito comum, o querer ser gamer, né? Antes era ser youtuber, era o mais famoso, agora está ser gamer. Ô, Eduardo, eu queria te pedir para você trazer, já que a gente está falando também da clínica, né? Para você trazer algum caso que você lembre, alguma coisa que você possa falar dentro da clínica. De um caso mais agressivo? Pode ser o que você achar interessante para trazer. Eu nem tinha pensado para separar algum. Tem essa criança, como eu citei, né? Que foi um caso de agressividade, né? Existe a questão também, o jogo, né? Tem-se um benefício também até da interação hoje em dia, social também, porque aquela criança, adolescente com maior dificuldade de interação, né? Tem-se o contato e a comunicação ali. Hoje em dia é muito comum que eles joguem, né? Na Scal, né, usam muito Discord, que é um aplicativo de comunicação, eles conseguem estar falando ali numa chamada com N pessoas, né, ao mesmo tempo que estão jogando. E, em parte, pode ajudar a interação, se fazer amigos, né, mas também tudo com equilíbrio, né, porque tem que ter interação social também do ao vivo, né, tem que saber se aproximar e se comunicar com as pessoas. Eu não tenho nenhum caso assim, Ana, é muito rígido, muito grandioso, né, de agressividade, mas eu já tive muitos casos em casa, né, de um adolescente ter um comportamento mais agressivo, disso do querer bater, da forma de interagir com os pais. Eu tenho um adolescente que hoje ele está com uns 16 anos, né? Esses últimos um ano e meio que a gente acompanhou, né, ele ficou muito mais adentro do jogo ali, né? Tinha uma relação com a mãe e com o pai bem complicada, porque ele estava demonstrando esse comportamento mais agressivo. Só que se investigando, né, a gente entra num fator para isso. Eram os pais um pouco mais rígidos, um pai também com uma fala um jeito mais agressivo para ele. Então tinha um estímulo ali, né? Então desde pequeno ele via um lar um pouco conturbado, ele via brigas do pai com a mãe, ele já trouxe momentos de sofrer e sentir a forma que o pai tratava e falava com essa mãe. Só que realmente quando o Free Fire entrou mais em cena nos outros jogos, não culpando o jogo, né? Mas isso ficou mais em ascensão na mente dele. Ele ficou muito focado e a resposta dele com o pai começou a ser mais agressiva. Né? Ser mais respondão, querer enfrentar o pai. E aí Essa é uma questão interessante quando você coloca assim, Eduardo. Porque nós já falamos aqui da questão do jogo. Não dá para pensar em causa e efeito. O jogo causa... Não é isso. Né? Dá para pensar também que uma criança se identifica com o jogo a partir dele próprio, né? A partir das suas questões interiores é que eu me identifico mais com uma coisa ou com outra. E essas questões interiores, evidentemente e claramente, para nós, está toda dentro de um contexto familiar, um contexto social, onde as crianças estão inseridas. Não dá para pensar nela isolada, fora do contexto, fora do campo, fora da relação dela com o campo. Nessa relação dela com pais, o tipo de pai castrador, aí se você quiser recorrer à psicanálise, tem vários modelos, né? Que a forma como ela é conduzida também provoca nela reações. E são essas reações que podem ser mais ou menos agressivas. Na maioria das vezes, o que eu percebo em crianças que jogam muito é uma certa apatia mesmo. Elas usam o jogo para
extravasar a agressividade delas de alguma forma, jogam ali de alguma maneira e se tornam mais apáticas, isoladas do contexto social, não se relacionam mais, ficam muito tempo se relacionando virtualmente, pouco tempo se relacionando realmente no campo real, campo do contato físico, né? E essas questões que hoje tá na maioria, na tônica da pergunta, né? dos jogos. Que cria essa dificuldade de desenvolver um tipo de habilidade, né? Isso do presencial, né? Com outras pessoas, enquanto a habilidade virtual, né? Acaba se desenvolvendo muito. O falar coisas ali pelo jogo ou de forma online, né? Acaba sendo muito maior. E aí a gente chama um pouco a responsabilidade até para os pais, né? Nesse contexto geral de equilíbrio que a gente está falando, na questão do estímulo, né? Porque uma dica interessante é isso, é você estimular dentro de casa, né? A falar de sentimentos, a falar de situações, a trazer, a buscar, a fazer coisas juntos. Uma das maiores dicas e coisas que eu peço aos pais de adolescentes e crianças, né? Não é que vá criar num pé de guerra para arrancar o celular ou o videogame dele, mas que crie horários, que crie esse combinado, né? A estimular jogos de tabuleiro ou outras coisas a se fazer com essa criança e adolescente em família, né? Não para querer extinguir o celular ou o videogame, mas para trocar também, para não preparar essa criança e adolescente, né, só para o mundo virtual, mas para preparar também para esse mundo físico, né? Vamos dizer assim. E quanto mais você conversa, que é uma outra dica interessante, não brigue sobre o jogo, né? Se você percebe que está um comportamento mais agressivo, que algo está diferente, ou para apatia, né? Ou a criança está se distanciando, está se isolando, né? Mas conversa, tenta entender o que ela gosta, o que ela vê ali, o que mais fascina essa criança e esse adolescente nisso que ele está fazendo prática, né? Porque até a Juliana trouxe uma coisa interessante, eles estão pensando em ser gamers, né? Eu tive muito essa questão no consultório. Muitas mães me ligarem, né? E chamarem seus filhos de doido. Ele é maluco, tá viajando, tá iludido, porque ele quer ser gamer. E eu falar, não, mas por que iludido? Ele gosta, ele vê que ele é bom naquilo, né? Então, em vez de você ficar indo contra, né, minando aquilo dele ou fazendo que ele se afaste de você, estimula aquilo, mas talvez um outro olhar para outra profissão também. Tenha conversa de um plano A, B e C. Isso é uma coisa que deu muito certo na interação de mães com adolescentes aí que eu tentei mediar um pouco, né? Não critica, estimula. Mas dá uma dica, olha, tá bom, esse é o plano A, vamos investir no plano A. Você vai ter o tempo de jogo, mas tem que ter a escola. Até porque se não der certo o plano A, o que você pensa em fazer? O que você gosta mais? Estimula essa conversa. Puxa, fala, né? Vejo muitos adolescentes querendo cadeira gamer, querendo uma da quarto, telefones mais modernos pelo jogo, né? E pais com condições de dar. Só que eu sempre tentava dar essa orientação, olha, se está dentro das suas condições, das suas possibilidades, você acha que não vai prejudicar, influenciar nada o outro familiar, ok. Mas tem que ter um equilíbrio, uma conversa aí tá, mas como é que está o estudo? Como é que estão as tarefas em casa? Né? Como é que está a interação? As responsabilidades familiares? Então, quando você puxa para esse equilíbrio, para esse auxílio, para esse reforço, né? Você vai desenvolvendo um ambiente familiar, né? E criança e adolescente mais saudáveis, mentalmente falando. Então, não é tão difícil, mas vai de nós adultos nos atentarmos para isso. Tá? Eduardo, e parece uma coisa nova, mas se a gente voltar no tempo, quando eu era adolescente ou criança, já existia essa questão em ser modelo, em ser jogador de futebol, né? Era só uma outra questão, né? Hoje é ser youtuber, hoje é ser influencer, porque é o glamour que isso traz. E o fato deles, eu vejo assim, deles se isolarem um pouco da família, é até por nós se distanciarmos. A gente não demonstra esse interesse em entender esse novo mundo deles. E ali eles se encontram com um igual, né? Por exemplo, num jogo de Free Fire, os jogadores eles jogam online onde eles jogam com iguais, a linguagem é igual, o objetivo deles ali é o igual, e isso é fascinante, isso atrai, eu me reconheço com essas pessoas, eu encontrei a minha tribo, e de repente a minha família são estranhos, né? E daí você só vem nessa ideia da violência, porque é jogo de tiro, e você nem sabe o que é, né?
e você nem entende. Tanto que a minha filha teve um momento que ela era muito jogadora, assim, queria muito. E quando ela viu que foi muito para o lado comercial, porque tem também de comprar personagem, comprar roupa, e que ela percebeu assim que estava sendo um jogo injusto, quem tem dinheiro tem mais chance de virar mestre, ela parou de jogar e foi desinteressando. E hoje ela está no Minecraft, mas sempre tem um outro jogo que entra no lugar. Né? E cabe a nós, eu acho, se inteirar desse assunto, como o TikToker, que muita gente fala assim, é uma bobagem isso, não tem nada de interessante, e você nem procura entrar para ver. E aí nós, famílias, ficamos assim, somos estranhos, a gente não entende nada, né? A gente não procura entender. Eu acho que esse é o problema. E aí o adolescente, a criança se afasta de nós. Não é mais interessante jogar, né? Não é interessante jogar um dominó com uma pessoa que fala o tempo todo que eu sou, sabe? Isso é uma bobagem, é perda de tempo, né? Tudo que eu gosto. E a geração Z está nesse boom, né? Falando de teoria de geração, né? Geracionais, a geração Z está totalmente, né? São as pessoas nascidas de 2000 para cá. Estão muito nesse boom, é o que eles estão vendo, né? Eles vão lidar com essa inovação toda tecnológica. E essa simples conversa de você entrar no mundo deles, você já ganha muito mais intimidade. Para você que é mãe de adolescente, isso é fundamental, porque é a fase de transição, né? Troca hormonal, descoberta. Se você não se faz presente, o adolescente se fecha cada vez mais. E aí, antes da gente começar, a Janaína fez uma pergunta, né? Até do como que eu faço para trabalhar, do como que eu gosto, né? Do se envolver, do vínculo. E eu comecei a falar, a gente acabou interrompendo. Às vezes você não precisa nem muito além. Você só demonstra que você gosta do anime que ele gosta, do desenho, ou do que ele acompanha, ou do youtuber, ou do canal, ou do jogo, que você conhece aquilo, né? Você já conquistou, ele já se abriu. Tem um fato curioso, né? Que eu já tentei umas vezes e deu muito certo. Eu tinha pais que me procuraram, que viam uma necessidade do adolescente ou da criança, né? E ele não queria terapia. O problema estava só crescendo e aquele adolescente não estava disposto a vir. Aí eu tive uma sacada, vou tentar atingir ele de alguma forma. Aí eu entendi a demanda que o pai estava trazendo, aí eu gravei um áudio, tipo me apresentando, falando como que eu trabalhava e citando o que ele gostava e aquilo que estava na dificuldade ali. E eu consegui trazer uns 3 adolescentes para a terapia já assim, porque o pai, só ouve isso daqui. Aí o pai botava para ele ouvir, tá, vou tentar. E assim a gente começou e tivemos grandes progressos. Um era até em relação ao jogo. Esse era um que jogava o controle no chão, que xingava pela frustração de não conseguir, né? Foi muito interessante. Então, assim, acho que a dica-chave de ouro é essa, né? Fazer aquela cara de paisagem e questionar, perguntar o que essa criança adolescente gosta, se interagir, dali conhecer, e aos poucos você vai abordando e estimulando, né? Não é moldando, né? Não querendo trazer eles para algumas coisas da nossa geração, um pouco mais antiga, né? Mas acompanhar e tentar dar os toques do que pode ser mais saudável ou não. E essa questão, acho, também da internet, ela traz tudo muito superficial, né? Tudo eles têm uma noção superficial, porque eles não se aprofundam. Eles assistem um vídeo e tiram as conclusões. Mas, por exemplo, se você pegar um anime que tá, né, o Naruto, que é muito falado, e entender a história do Naruto, né, não é nem para criança aquilo, né? Não é. Então, quer dizer, trazem questões que é muito além da idade deles, mas que são questões que estão aí. Quando o Euclides falou que hoje é muito fácil ver pessoas, né? Antes a gente ver uma pessoa morta, era muito difícil. Antes, na televisão aberta, não se passava nada. Hoje, as crianças de 7, 8 anos, a violência é mais... Independente de jogo, de internet, a violência está mais presente quando a gente tranca eles dentro de um condomínio, porque eles não podem mais brincar na rua. Então, é a realidade deles. E a realidade deles, a violência é maior também. Então, é que nem eu falo assim, a gente... Né, se inserir nisso, só o fato de você pedir para o seu filho te explicar sobre o anime que ele assiste, né, Death Note também, que é uma das coisas que você falou, a minha filha assistiu, ela adora, e aí ela estava assistindo uma reportagem falando sobre como o Death Note, aí ela falava, tá, mas a criança matou porque assistiu? Quem que prova? Aí ela falou assim, e ela estava numa coisa assim, revoltada,
E daí eu falei assim, Bia, você não pode tirar da sua vivência uma coisa geral, né? Existem pessoas que estão em um problema, e aí você começa um diálogo, explicando, até aprofundando mais, que saindo daquele universo dela, né? Porque ela só tem ela como referência, o que causa nela, e não no geral, né? No geral, é aquilo do verdade absoluta, a gente não pode classificar. Essa reportagem, se eu não me engano, foi feita pela Band, né? Isso. Há um mês, mais ou menos, atrás, né? Eu cheguei a acompanhar no momento, citou Death Note, mais algumas coisas, mais duas coisas, que agora realmente eu não lembro, né? Mas gerou muita frustração e incômodo, né? Porque a tribo, né? O grupo da galera que acompanha, assiste anime, que gosta, né? Sabe que não tem nada a ver, é aquilo da predisposição. Gostava, era um frequentador, um usuário daquele tipo de leitura, mas não quer dizer que aquilo deu um estímulo e um up, né? Naruto tem mais de 15 anos de lançamento, já tem 2 a 3 anos que acabou de lançar. Eu tenho crianças hoje de 8 a 10 anos, né, que são fãzaças de Naruto ali, e é uma coisa que está lançada há 17 anos aí atrás. E eu consigo usar metáforas, né, sobre a aldeia, sobre responsabilidade, respeito aos pais, né, sobre treino, crianças com TDAH e hiperatividade, até puxando um gancho que a Janaína trouxe lá atrás, né? Você tem uma criança hiperativa com TDAH que acompanha, você consegue usar toda uma metáfora de treino. Você quer ficar bom nesse jutsu ou não quer? Então, quanto você tem que treinar como eles para aquilo sair? E você gera um estímulo, e você entra no universo da criança, que não é algo infantil e bobo, pelo contrário, né? Aquilo marca ela lembra daquilo, porque ela vai para casa, ela lembra daquilo trabalhado, né? E se a gente for falar até de terapias antigas, de anos atrás, né? A metáfora é algo muito comum até dentro da psicanálise, né? De algo lá de trás. Só que as metáforas não precisam ser em grandes histórias, em grandes coisas bem elaboradas. Se você hoje entende a história de heróis, entende essa história dessas mídias atuais, você traz essa atualidade para o consultório ou para dentro da sua casa, usa como metáfora e tem ganhos incríveis. Eu tenho muitos relatos disso, né? E de ensinar os pais esses combinados. Né? Passar para um pai e para uma mãe. A terapeuta dela estava falando, ela está querendo montar um grupo com essas características. E aí ela estava falando que todos os pacientes dela ali que apresentam essa característica, que gostam de anime, que gostam desses games, normalmente também são crianças muito introvertidas. Uhum. E aí ela queria fazer, né, um encontro deles e tal, até para eles se identificarem ali, mas no real, e não no virtual, e não através de um desenho, de um anime, né, que eles não gostam que falam desenho. Isso também se apresenta assim de uma forma geral, ou também é um caso, esse se trancar em si, né, não dividir, não se encontrar com a família, porque eu sinto isso nela também, uma pessoa mais retraída ali no mundo dela. Sim, que o legal é a gente trazer para a gente, né? Eu tive um caso de um adolescente, que ele até pausou, a gente não conseguiu ir muito a fundo, né? Que eu tentava conseguir quebrar um pouco isso dessa rotina dele. Ele tinha o hábito de que ele estudava, né? Ele interagia até um pouco na escola, mas bem pouco. Só que chegava em casa, ele ia direto para o quarto, se trancava, e ele consumia muito aqueles animes, né? Ele consumia muito aquelas coisas, os conteúdos, os animes, né? As séries. E a mãe criava um pé de guerra com ele, né? Às vezes me mandava áudios reclamando, né? Eu tentei muito orientar ela, porque não adiantava ela brigar, porque ela não queria justamente fazer isso. Entendeu o que ele gostava. Como ela não conversava e taxava de bobeira o que ele gostava, ele se fechava. Aí ele não interagia com essa família, né? Estava cada vez mais no quarto e lá ficava. Tinha algumas conversas ali, né? Com alguns colegas da escola sobre... Ele já chegava na terapia querendo saber o que eu assisti, se eu assisti o que ele indicou, né? Se eu vi que vai lançar, porque ano que vem vai lançar, tá o anime que ganhou aí, um ranking dos animes, né? Acho que do ano passado foi Jujutsu Kaisen, e ele estava fissurado, não sei se seus filhos gostam, ele estava fissurado nisso. Só que a mãe não se abria para conversar e para entender. Aí os pais eram separados, eles se incomodavam porque o pai tinha um contato com ele, mas o pai falava de videogame com ele. O pai ouviu que ele gostava aí. Então, assim, na escola, se essa criança já for um pouco mais tímida e envergonhada, né, ela vai ter uma dificuldade de interagir, de trocar. Só que tem um trabalho muito grande terapêutico, mas que pode ser feito em casa, é estimular isso. Quais seus amigos que gostam, né? Se você perceber que sua filha está muito
na dela, foi legal a ideia da sua terapeuta, mas é uma coisa que você pode fazer. Quando você ouvir falar sobre aquilo, ou ver na TV, né, seus amigos, tais falando assim que não gostam, né, não trocam, não tem algo do tipo, porque talvez antes da pandemia, não sei se você pegou um pouco essa fase, tinha muito aquilo de os pais levarem o filho para o cinema com outro amigo, né? E você ficar lá sentado com seus filhos, já num filme que era infantil, né? Ah, você não gostava muito, mas aquilo estimulava ele a aprender a consumir algo, a trocar, e você convidar e trazer. Então, quanto mais você entra nesse universo, né? Você estimula até quebrar essa vergonha. E, mas não sei o que falar, não sei o que... Mas já tentou falar daquilo que você gosta? E se rirem de mim? E se ninguém assistir? O que de pior tem nisso? Qual o problema? Você agregou. Assim como uma geração de pessoas adoram futebol e outras não gostam. Né? Por mais que sejamos o país do futebol, tem cada vez mais adolescentes e crianças que não ligam. O gamer, né? Os games em si, estão muito mais aflorados. É uma forma de você perceber e estimular. Né? Existia muito encontro também de otakus, né? Como é chamado aí, né? Dos cosplay, né? De pessoas que gostam, que se vestem, né? Interagem, conversam. Só que aquilo acaba que se fica uma coisa muito mais online. Então, quanto mais você conversa, mais você vai ali, interage, mais você está por dentro e sabe com o que eles estão conversando. De boa? Então, show. Eu queria acrescentar uma outra coisa aqui. Alguém quer só completar alguma coisa nesse assunto? Se alguém quiser falar, de boa. Eu queria trazer 2 fatos curiosos, né? Que eu vou até ser honesto, que eu não consegui muito a fundo pesquisando, né? Porque ontem eu ia até parar para ver isso, mas de ontem para hoje foi meio corrido. Um fato curioso é os chamados... eu até anotei aqui, gente, que é uma coisa que não ficou muito na cabeça. Está muito em estudo o trabalho de uma criação, né, de jogos chamados Dominic Interactive. Não sei se a Flávia, se ela já ouviu um pouco falar, ou se ela tem mais a acrescentar até do que eu. Eu assumo que eu achei coisas muito rasas, né? Estão tentando criar jogos para a gente trabalhar, né, um fator protetivo à saúde mental das crianças. É algo muito interessante, eu não consegui ir a fundo, né? Mas o computador meio que ele vai externalizar situações, sentimentos e pensamentos, e depois ele vai se avaliando, né? Vai avaliando se a criança pensa, como que ela sente, se age daquela forma, né? Eu fiquei de tentar procurar mais informações e não achei. Mas o pouquinho que eu li pareceu isso, né? A Flávia disse que não conhece. Eu achei muito interessante, Flávia, porque pareceu um pouco, né? Como se eu pegasse um baralho de habilidades sociais, né? O baralho de emoções, e tentasse trabalhar com esse adolescente e criança. Só que seria um jogo para isso. Eu acho que vamos poder acrescentar, puxar isso para a gente, né? Eu hoje no meu consultório eu tenho um óculos VR de realidade virtual, né? Que foi barato, é algo até acessível para qualquer psicólogo que queira trabalhar. Ele foi R$100, né? É um óculos que você bota no seu rosto, ele tem um áudio próprio ali, e você bota o seu celular na frente dele e fecha. E se você for no YouTube hoje, ou você consegue baixar aplicativos de modo VR, né? Quem é muito usuário do YouTube pode talvez já ter visualizado isso. E como que eu trabalho? Muitas crianças e adolescentes ainda têm muito medo, né? Muito medo de elevador, né? Muitos medos ainda de animais, de insetos, medo de escuro. Os medos e fobias são muito comuns ainda hoje, tem aparecido muito no consultório, né? E aí, dentro desse óculos, eu tenho alguns poucos aplicativos, né? Até porque algumas coisas, se você for muito investigar, você tem pago. Mas quando você vai trabalhar essa desensibilização de um medo, essa habituação, o estímulo, tem me ajudado muito. É uma coisa que eles acham maneiro, eles gostam, né? Porque é algo diferente. E simplesmente com esse óculos do celular você coloca, tem um joguinho até que eu tenho ali, né? Que é meio que uma mão fantasma, até para quem tem muito medo disso, né? Dentro do consultório, algo isolado, eu vou trabalhando o pensamento, ele visualizando aquilo, né? Eu consegui meio que fortalecer um pouquinho com algumas crianças só com essa ferramenta. Só que esse Dominic Interactive aí, né? Eu vou tentar pesquisar mais coisas e podemos até tentar compartilhar mais depois. E um outro fato curioso, também interessante, mas que eu acho que já está um pouco mais acelerado, são o que chamam de Exergames, né? Que são jogos de movimento. E aí o Xbox One, né? Quem já acompanhou um pouco, quem está por dentro disso, é algo muito presente. Porque pelo que eu estava lendo um pouquinho, ele ajuda muito na cognição e até no comportamento de crianças com autismo.
Eu li um artigo que estava falando muito sobre isso, né? Os autores citavam que esses exercícios físicos, né, possuem características ali, aquela questão do seguir, né, os comandos, do como era, que ajudava muito, até no comportamento da repetição, né, nas crianças, e propiciavam uma melhora cognitiva aí. Então, no geral, os jogos ele têm muitos benefícios, né, eles podem agregar muito, mas é aquilo, no geral, tem que se ter conversa, tem que se ter né, um contato. E aí um outro tópico muito importante, e que a gente já falou aqui também bastante, né, é essa responsabilidade dos pais em monitorar os filhos, né, porque é total. Assim como a internet, o YouTube, né, os vídeos, os conteúdos que se vê ali, a internet é um mundo. Para todos nós adultos aqui que acessamos para trabalho, estudo e N coisas, é um mundo. Então, assim, é de total responsabilidade desses pais, né, estarem acompanhando e monitorando. Ah, mas ele se esconde, ele acha chato, ele reclama. É aí que entra a conversa dos porquês, dos motivos. Ah, meu filho é resistente com isso. Vai em cima do que ele gosta. Vai nessa pegada do conhecer, do você quer gostar também, quer entender esse prazer dele, para você também se situar, e é nisso que você olha e vê e percebe as coisas, né? Então, assim, é uma responsabilidade nossa de pais, sim. E aí, outros 2 pontos interessantes é a classificação indicativa, né? Não é só em filmes, não é só em séries, né? Mas os animes, por exemplo, os desenhos e principalmente os jogos, têm classificação indicativa, né? As empresas de jogos, de games aí, se vocês forem pesquisar mais a fundo, elas se defendem muito, né? Com esse argumento, olha, tem classificação. Se o seu filho está baixando, está jogando e está acontecendo isso ou aquilo, nós colocamos a classificação ali, né? E, no geral, não estão errados, porque eles preparam, dosam aquilo ali. Claro que há crianças mais novas do que aquela classificação, que assistem, que veem e que não têm questões, não apresentam exacerbação em nada, mas há aqueles que são daquela faixa etária que vão apresentar. Mas, enquanto responsável por essa criança e adolescente, se eu estou acompanhando, eu decido se eu vou comprar para ele ou não. Porque eles pedem. Vai de nós comprar, vai de nós olhar o telefone que ele baixou, e vou no Google, qual a classificação indicativa disso aqui, né? E aí, esse pequeno movimento que você tenha, pare uma vez na semana para acompanhar e fazer, você já previne muita coisa, e já tem muitos ganhos aí. No Brasil, é chamada Clicing, se não me engano, né? Não sei se a Flávia está um pouco familiarizada. É meio que o nosso órgão, né? É o setor de classificação indicativa. Na Europa se usa outro, né? Na América do Norte se usa outro tipo, mas essa é a nossa brasileira. Se você for pesquisar e entrar, você encontra muitas informações aí. Então, isso é uma coisa muito interessante. Para o Netflix também, que eles assistem, né? Tem lá a parte Kids, né? Que também é toda voltada e selecionada. Não entra no catálogo do Kids lá algum tipo de classificação indicativa, mas, se eu não me engano, eu já vi uma vez, nunca fiz, nem sei como. Parece como você entrar e bloquear algumas mídias, né? Tem como você fazer até mais isso para quando essa criança e adolescente for utilizar. Porque, por exemplo, o jogo Round 6, né? Que ficou famoso também recentemente, La Casa de Papel, para quem gosta, e tem também ele muito tiro, porrada e bomba, né? Um termo comum aí da sociedade. Então, tem muitas coisas que podem também estimular, podem ver, podem ser pesadas, mas é aquilo, tudo vai da conversa, do acompanhar. Eu tenho pais que são tão próximos assim dos filhos, né, que assistiram juntos e foram conversando sobre e ouviram o que aquele adolescente, o que ele pegou daquilo, né, porque gerou assunto. A batatinha frita 1, 2, 3, né, virou um assunto febre nas crianças também, né, de criança de 7 anos falar que um amiguinho na escola levou o celular, né, presencial aí, e mostrou piadinhas sobre aquela boneca do Batatinha 1, 2, 3. Eu tive uma de 7 anos, que eu tive que fazer todo um trabalhinho para enfrentar o medo, porque ele dormia e vinha a boneca, que a boneca ia tirar aqueles olhos da boneca, ele criou um medo daquilo. Não foi só porque ele viu a cara da boneca, né, porque ele acabou assistindo, né, teve acesso à morte ali daquele episódio em cima daquele jogo Batatinha 1, 2, 3. Então, daí vai a nossa responsabilidade, né? Você não tem culpa se a criança desenvolver um medo e desencadear uma fragilidade maior para uma coisa ou outra. Não é uma culpa sua.
né? É genética, da personalidade dela, mas é sua responsabilidade dosar, conversar e orientar. E um outro ponto muito interessante, né, é o debate em cima do tempo de uso das telas, né? Como eu acabo atendendo uma quantidade legal de adolescente e criança, né, eu vejo às vezes o neurologista falar um quantitativo, o psiquiatra fala outro, o pediatra fala outra sugestão, né, de indicação de horas. E dentro do que eu li, né, a maioria dos teóricos, fazendo um resumão, vamos dizer assim, né, a informação que maior se aplica de recomendação para o mais saudável para o cérebro no geral, crianças e adolescentes, né? Beleza, Euclides, estou quase acabando, eu não vou me estender muito, não. É que o uso de tela, de jogos, né, o ideal é que seja de 1 a 9 horas semanais. Para que, num exemplo, né, essa criança use de segunda a sexta, 1 horinha ali do jogo, né? E fim de semana ela tenha 2 horinhas, um pouco mais. Claro que vocês vão avaliar o filho de vocês, né? Ou o paciente de vocês. Vocês têm que avaliar quais são as tendências dele, né? Por que ele está mais propenso? Qual é a personalidade dele? Eu brinquei com o Euclides no início, né? Que eu caço muito a sério, o anime, o desenho que eles gostam, para saber muito quem ele é. Então, assim, me diz o personagem que você gosta, eu te digo um pouquinho quem você é, né? E dali você entende. Então, claro que você sabendo quem é essa criança e adolescente, a permissividade pode ser mais flexível. E aí você dosar com outras tarefas, outras questões de casa. Agora, se você sabe que tem umas tendências maiores, uma dificuldade, né, e dores de cabeça, questões em casa, claro que você vai dosar e tentar manter esse padrão um pouco reduzido aí, tá? E, no geral, né, consultem terapias, estudem um pouco, né, leem, ou procurem até os médicos, né, as crianças e adolescentes que fazem acompanhamento com neuro, ou psiquiatra, ou questão da pediatria. E eu acho que é isso. Dentro das sugestões, orientações que eu queria falar, eu já dei, né? E acho que do conteúdo para trazer para vocês, galera, acho que, no geral, foi tudo. Eu vou dar uma lida aqui no chat para ver se tem alguma questão aqui. Tá, uma outra rapidinha observação, galera. Observem como que as crianças e adolescentes brinquem, como que elas interagem, né? Como que elas estão reproduzindo tudo aquilo que elas estão colhendo, porque também tirando um tempinho para observar elas brincando sozinhos ou no todo, você consegue identificar padrões, né, comportamentos e até uma melhor fala para abordar e estimular. Vai, Ana, te cortei. Ô, Eduardo, eu vou ler aqui os chats rápido. Se tiver algo que a gente não tenha falado e que eu possa... Aí eu vou ler, se você quiser fazer algum tipo de comentário, você... Sim. Deixa eu ver aqui. Bom dia a todos. Para a melhor comunicação... tá. Ô, Ana, eu acho que ele já, ao longo da conversa, ele foi lendo o chat. Eu também o Eduardo acho. Eu muito ligado, ele foi lendo o chat. Você fez isso, Eduardo? Já ao longo da conversa. Alguém escreveu alguma coisa no chat que ficou sem resposta ou ficou aberto? Essa pessoa pode colocar. É melhor que você lê, porque, na verdade, ele já trabalhou. A gente pode até interagir por áudio, não precisa nem escrever mais, né? Que agora está tudo aberto, a gente pode até interagir por áudio mesmo. Se alguém quiser colocar alguma coisa... Se ele fez, está ótimo, né? O que deu para acompanhar, para ler aqui, né? Eu fui tentando ler e inserir, né? Incluindo. Esse bate-papo é sempre muito bom, né? É sempre muito rico, né? Sim, porque é aquilo, né? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Porque a gente está chegando meio no finzinho, temos mais 5 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa para o Eduardo, fazer uma pergunta ou fazer alguma consideração sobre a fala dele, acho que um feedback para ele também vai ser sempre bom. Sim. Obrigado, Vanderlice. É um assunto que é muito interessante, né? Se a gente não acompanhar, não se atualizar com as demandas das novas gerações, né? É verdade. Eu quero agradecer você, Eduardo, por ter vindo falar com a gente, trazer essa temática. É uma temática nova,
é uma área de estudo que merece ser olhada com mais critério, com mais profundidade. O impacto das gerações é algo que a gente vive estudando o tempo inteiro e parece que não aprende, né? Os adolescentes, eles sempre vão ser inovadores. O adolescente resolve o problema do mundo, né? Que nós depois vamos aprendendo que aquela solução pode não ser bem aquela, mas a gente já está velho, né? já passou da adolescência. Mas, de qualquer maneira, o canal de entrada do mundo do adolescente é muito importante, do mundo do adolescente juvenil. Hoje a adolescência já começa aos 8, 9 anos, já está encurtando essas fases, né? Porque as crianças vão amadurecendo cada vez mais rápido. A socialização que antes começava aos 7 anos, agora as mães já mandam crianças para a creche a 1 ano e meio, já está na creche, né? Então, a socialização já começa mais cedo. Aquela diferenciação do eu e do mundo, né? Começa mais cedo, né? Sim. Ele começa a descobrir que existem outros reizinhos como ele, né? Que também fazem parte do mundo. Então, eu acho que isso vem trazer para a gente também um tema, dentro do CDH, um tema bastante atual, que são essas questões ligadas à adolescência. Eu agradeço você, agradeço a todos por terem participado conosco, contribuído com ideias, com casos, com... Os comentários, né, foram muito comentários, bons. Foi muito bom, achei que o nosso padrão está muito bom. Ok? Era isso que eu tinha para dizer. Eu quero agradecer também ao Eduardo com a sua contribuição muito rica, foi muito bom. Isso é muito bom para a nossa clínica, essa troca, né? Porque eu não atendo muitos adolescentes, mas estou atendendo 2 ou 3 adolescentes e para mim isso foi muito rico. Vai me ajudar muito na minha clínica, a ajudar nesse desenvolvimento, né? Eu agradeço muito, foi ótimo, Eduardo, essa manhã com vocês. Obrigado. Eduardo, Oi. Muito obrigado aí, tá? Essa preocupação com os nossos adolescentes, nossas crianças, muito bacana. Gostei muito da nosso bate-papo, da nossa reuniãozinha aqui, tá bom? Sim. Valeu, meu camarada. Obrigado. Prazer te conhecer. Prazer também. Bom, não sei se ainda dá tempo de falar, mas é rapidinho. Assim, uma coisa que me passou aqui, a gente falou muito agora no final, você falou, né, essa questão da dosagem, de como os pais dosarem, mas também acho que uma questão muito importante de ser abordada com esses adolescentes é trazer como eles escolhem, né, como eles tomam as decisões dele. Porque a gente, como pais e quem instrui, a gente tenta, né, dosar, até selecionar o que eles assistem, mas o mundo... É que nem você falou, chega na escola, chega em outro, eles vão ter acesso a isso. E eu acho que trabalhar com eles, o que é bom para eles terem o poder de decisão e a crítica, né, do que faz bem e o que não faz bem, também e levar essa responsabilidade, porque acho que também falta um pouco nisso nos nossos adolescentes, né? Se eles são rebeldes, a culpa é dos pais, se eles são isso, é tudo, né? O pai não soube. E qual é a contribuição deles? Qual que é a responsabilidade deles, né? Porque a gente se fala, por exemplo, falar de droga, vamos sair um pouco da tecnologia, mas droga, gravidez na adolescência, isso é estudado, isso é passado, hoje até de uma forma mais liberal, né? Mas isso não quer dizer que eles não vão, é uma decisão deles, né? Vai chegar uma hora que os pais não vão estar ali para ajudar, para auxiliar na decisão. E eu acho que às vezes falta um pouco isso dos pais, de trabalhar essa questão de estimular eles tomarem uma decisão, e também nos consultórios, né? Trazer isso para eles como responsabilidade deles, única e exclusiva, né? De conseguir selecionar, opa, isso não é bom para mim, ou é, né? Aí a gente trabalha o autocuidado, né? Sim. A gente trabalha a responsabilidade, o autocuidado, resolutividade de enfrentamento, habilidades sociais. Sim, porque ele pega o que ele está aprendendo, sendo conversado, né? E na hora, frente à situação,
ele vai e reage, né? A gente cobra um pouco dos pais isso, porque o cérebro ele vai aprendendo, ele vai absorvendo, né? Nenhuma ação, nenhuma resposta é intuitiva, né? Nada do nada. Tudo aquilo que você foi vivendo, ouvindo e construindo, né? Te auxilia para, na hora, frente a uma situação, você ir agir. Só que, claro que alguns vão usar muito daquilo que aprenderam, foi conversado e estimulado, né? Ou outros podem não usar. E muito para o outro caminho. Cada um responde diferente, né? Exatamente. Mas isso dá um tema até para um próximo bate-papo na live, né? É mesmo, dá mesmo. Vai render pano para manga aqui. Esse relacionamento que eles têm com o mundo, né? Sim. Como essa se colocam diante de tudo que esse mundo oferece, né? Não tem. Esse é o tema, de fato, para o próximo. Né? Porque o tema de hoje, acho que a gente já trabalhou ele, muito bem trabalhado pelo Eduardo. Parabéns, Eduardo. Parabéns a todos. Obrigado à Equidade do Saber. Obrigado a todo mundo. Grande abraço aí, gente. Beijo para vocês. Beijo, pessoal. Obrigada a todos. Tá? Obrigada, Eduardo. Tchau. Valeu, tchau.